Se o seu coração está pesado nesta noite, não saia desta oração antes de ouvir esta mensagem até o final. Porque existe algo que Deus quer que você lembre antes de dormir. Você não está carregando essa batalha sozinho. Talvez o dia tenha sido mais difícil do que você imaginava. Talvez existam preocupações ocupando a sua mente neste exato momento. Situações que ainda não foram resolvidas. Respostas que ainda não chegaram. Medos que você não compartilhou com ninguém. E mesmo tentando permanecer forte, existe um cansaço dentro da sua alma que só Deus conhece. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. Deus está presente neste momento. Ele vê você. Ele conhece cada pensamento que passa pela sua mente. Ele acompanhou cada passo seu durante este dia. Viu as suas lágrimas, ouviu as suas orações silenciosas e conhece as batalhas que você enfrenta quando ninguém está olhando. E nesta noite, antes que você adormeça, o Senhor quer envolver o seu coração com paz. A palavra de Deus nos diz em Salmos 4:8: Em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Que promessa maravilhosa! O salmista não declarou isso porque todos os seus problemas haviam desaparecido. Ele não disse isso porque tudo estava perfeito. Ele conseguiu descansar porque sabia que Deus estava cuidando daquilo que ele não podia controlar. E essa promessa também é para a sua vida hoje. Talvez algumas respostas ainda não tenham chegado. Talvez existam portas que continuam fechadas. Talvez você esteja esperando um milagre, uma provisão, uma mudança ou uma direção. Mas Deus continua trabalhando. Enquanto você descansa, Ele permanece agindo. Enquanto seus olhos se fecham, as mãos do Senhor continuam movendo aquilo que você não consegue ver. Por isso, fique comigo até o final desta oração. Creio que Deus vai acalmar a sua mente, fortalecer a sua fé e trazer descanso para o seu coração. Você não chegou aqui por acaso, e tenho certeza de que não vai terminar esta oração da mesma forma que começou. Antes de iniciarmos, escreva nos comentários esta declaração de fé. Deus está cuidando de tudo. Ao fazer isso, você estará entregando suas preocupações nas mãos do Senhor e declarando sua confiança nele. Aproveite também para deixar o seu like e compartilhar esta oração com alguém que precisa sentir a paz de Deus nesta noite. Agora, respire profundamente. Desacelere seus pensamentos. Solte o peso deste dia. Entregue cada preocupação, cada medo e cada ansiedade nas mãos do Senhor. E juntos, vamos entrar na presença de Deus, confiando que Ele está cuidando de tudo enquanto você dorme. Pai amado, nesta noite silenciosa, eu me coloco diante da Tua presença do jeito que estou. Sem máscaras, sem força para esconder o que sinto. Apenas com o coração aberto diante de Ti. O dia chegou ao fim. Muitas coisas aconteceram. Algumas trouxeram alegria. Outras trouxeram preocupação. Algumas respostas vieram. Outras ainda não chegaram. E agora, enquanto o corpo busca descanso, minha alma procura abrigo em Ti. Senhor, a Tua palavra diz em Salmos 121:4, que aquele que guarda Israel não dormita nem dorme. Que verdade maravilhosa para esta noite. Enquanto meus olhos se fecham, os Teus permanecem atentos. Enquanto minhas forças diminuem, o Teu poder continua operando. Enquanto eu descanso, Tu continuas trabalhando. Existem batalhas que eu não consigo resolver sozinho. Existem situações que ultrapassam a minha capacidade. Existem perguntas que permanecem sem resposta. Mas eu me lembro do que está escrito em Isaías 40:29. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. E eu confesso diante de Ti que estou cansado. Cansado de algumas lutas que parecem não terminar. Cansado de carregar preocupações que pesam sobre o coração. Cansado de tentar controlar aquilo que nunca esteve em minhas mãos. Por isso, nesta noite, eu escolho descansar em Ti. Pai, quantas vezes tentamos continuar caminhando quando já não temos mais energia? Quantas vezes sorrimos por fora enquanto estamos exaustos por dentro?
mas Tu conheces cada detalhe da nossa história. Tu vês aquilo que ninguém vê. Tu sabes das lágrimas escondidas. Tu sabes das orações silenciosas. E quando penso nisso, lembro das palavras de Jesus em Mateus 11:28. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então eu vou até Ti agora. Levo minhas preocupações, levo meus medos, levo minhas dúvidas, levo tudo aquilo que ocupa espaço demais dentro da minha mente. Senhor, enquanto a noite chega e o silêncio toma conta deste momento, ajuda-me a soltar aquilo que tenho segurado com tanta força. Porque muitas vezes o problema não é apenas a luta, o problema é a tentativa constante de resolver tudo sozinho. A Tua palavra declara em Provérbios 3:5, confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. E é exatamente isso que desejo fazer agora. Confiar. Mesmo sem entender. Mesmo sem enxergar. Mesmo sem saber como tudo vai terminar. Pai, entrego em Tuas mãos cada preocupação desta noite. Entrego os assuntos que ainda não foram resolvidos. Entrego as decisões que preciso tomar. Entrego os desafios financeiros. Entrego os conflitos familiares. Entrego os sonhos que ainda estão esperando pelo tempo certo. Entrego também aquilo que nem consigo explicar direito. Aquela inquietação que às vezes aparece sem motivo aparente. Aquela ansiedade que tenta acelerar os pensamentos. Aquela sensação de querer resolver tudo imediatamente. Mas a Tua palavra diz em Filipenses 4:6-7, para não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas apresentarmos tudo a Deus em oração. E a promessa é que a paz de Deus guardará nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus. Então, eu recebo essa promessa nesta noite. Que a Tua paz visite cada pensamento inquieto. Que a Tua presença alcance cada área que ainda gera preocupação. Que o Teu Espírito acalme aquilo que está agitado dentro de mim. Pai, existem coisas que simplesmente não posso controlar. Não posso controlar o amanhã. Não posso controlar as decisões de outras pessoas. Não posso controlar todas as circunstâncias ao meu redor. Mas posso escolher confiar em Ti. Posso escolher acreditar que Tu continuas governando todas as coisas. Posso escolher descansar na certeza de que o Senhor continua trabalhando mesmo quando minhas forças acabam. Como diz Salmos 46:10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Que essa verdade encontre espaço dentro do meu coração agora. Que eu não lute contra o descanso. Que eu não resista à paz que o Senhor deseja derramar sobre mim. Ao continuarmos em oração, eu também Te agradeço pelo dia que passou. Talvez ele não tenha sido perfeito. Talvez algumas coisas não tenham acontecido como eu gostaria. Mas até aqui o Senhor me sustentou. Até aqui o Senhor me guardou. Até aqui a Tua mão esteve sobre minha vida. E por isso, meu coração escolhe a gratidão. Se você crê que Deus continua trabalhando mesmo quando você não vê, escreva nos comentários o seu pedido de oração e apresente diante do Senhor aquilo que tem pesado sobre o seu coração. Pai, continua falando conosco nesta noite. Continua trazendo descanso para a alma. Continua removendo os pesos desnecessários. Continua fortalecendo a nossa fé enquanto nos aproximamos ainda mais da Tua presença. Continua nos ensinando a confiar quando tudo dentro de nós quer encontrar respostas imediatas. Porque muitas vezes o coração se inquieta, a mente corre para frente, os pensamentos criam cenários que ainda nem aconteceram e, sem perceber, carregamos fardos que o Senhor nunca pediu que carregássemos. Pai, nesta noite eu entrego novamente aquilo que está tentando roubar a minha paz. Entrego os medos escondidos. Entrego as preocupações que voltam repetidamente à minha mente. Entrego as situações que parecem maiores do que eu. A Tua palavra declara em 1 Pedro 5:7. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. E eu faço isso agora. Não apenas uma parte das minhas preocupações, não apenas os problemas mais simples, mas tudo, absolutamente tudo, porque o Senhor cuida de mim,
O Senhor cuida da minha família. O Senhor cuida daquilo que ainda não consigo enxergar. O Senhor cuida até mesmo das portas que permanecem fechadas. Quantas vezes ficamos tentando resolver aquilo que só Deus pode resolver? Quantas vezes gastamos energia imaginando soluções para situações que estão completamente fora do nosso alcance? E enquanto fazemos isso, esquecemos que existe um Deus soberano que continua assentado no trono. Senhor, ajuda-nos a lembrar disso. Ajuda-nos a lembrar que o Senhor continua no controle. Ajuda-nos a lembrar que nada foge dos teus olhos. Ajuda-nos a lembrar que nenhum detalhe da nossa história está perdido diante de ti. Isaías 41:10 nos lembra: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Que essa promessa alcance agora quem está ouvindo esta oração deitado em sua cama. Quem terminou este dia emocionalmente cansado. Quem sente o peso de responsabilidades que parecem grandes demais. Quem está enfrentando uma luta silenciosa que ninguém conhece. Pai, visita essa pessoa agora. Que ela sinta o teu cuidado. Que ela perceba a tua presença. Que ela entenda que não está sozinha. Porque existem noites em que o silêncio parece amplificar as preocupações. O quarto fica quieto, mas os pensamentos continuam falando. O corpo deseja dormir, mas a mente insiste em permanecer acordada. Nesses momentos, Senhor, que possamos lembrar das palavras do Salmo 4:8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Que essa verdade se torne realidade nesta noite. Que a paz substitua a inquietação. Que a confiança substitua o medo. Que a esperança substitua o desânimo. Pai amado, existem pessoas preocupadas com os filhos. Pessoas preocupadas com os pais. Pessoas preocupadas com o casamento. Pessoas preocupadas com a saúde. Pessoas preocupadas com o trabalho. Pessoas preocupadas com contas, compromissos e decisões importantes. Mas o Senhor conhece cada uma dessas situações antes mesmo de serem mencionadas em oração. Jesus disse em Mateus 6:8 que o Pai sabe do que precisamos antes mesmo de pedirmos. E isso traz descanso para a alma, porque não estamos tentando informar algo ao Senhor. Estamos apenas colocando em Tuas mãos aquilo que Tu já conheces perfeitamente. Neste momento de descanso, eu entrego também aquilo que está além da minha compreensão. Entrego os atrasos que não entendo. Entrego os processos que parecem demorados. Entrego as respostas que ainda não chegaram. Entrego as portas que permanecem fechadas. Entrego os sonhos que parecem distantes. Porque a Tua palavra afirma em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo aquilo que não compreendo, mesmo aquilo que ainda me machuca, mesmo aquilo que ainda gera perguntas. O Senhor continua trabalhando. Enquanto dormimos, o Senhor trabalha. Enquanto esperamos, o Senhor trabalha. Enquanto choramos, o Senhor trabalha. Enquanto não vemos resultado algum, o Senhor continua agindo. E talvez esta seja uma das maiores demonstrações da Tua fidelidade. O Senhor não depende da nossa força para cumprir os Teus planos. O Senhor não depende da nossa capacidade para realizar aquilo que prometeu. Salmos 127. Declara que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E isso me lembra que não preciso carregar o peso de sustentar tudo sozinho. Pai, que alívio existe nessa verdade. Que descanso existe em saber que o controle pertence a Ti. Que paz existe em reconhecer que o Senhor está cuidando daquilo que não posso controlar. Ao continuarmos em oração, eu também te peço perdão pelas vezes em que duvidei. Pelas vezes em que permiti que o medo falasse mais alto do que a fé. Pelas vezes em que confiei mais nos meus próprios cálculos do que nas Tuas promessas. Purifica o meu coração. Renova a minha mente, fortalece a minha confiança.
Como está escrito em Lamentações 3, 22 a 23, as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. E mesmo antes do próximo amanhecer chegar, eu já posso descansar nessa certeza. O Senhor permanece fiel. O Senhor permanece presente. O Senhor permanece trabalhando, mesmo nesta noite silenciosa. Quando tantas coisas parecem paradas, o Senhor continua movendo aquilo que os nossos olhos não conseguem enxergar. E essa verdade aquece o coração, porque nem tudo o que o Senhor faz pode ser visto imediatamente. Há obras que acontecem no secreto. Há respostas que estão sendo preparadas. Há caminhos que estão sendo alinhados pela tua mão poderosa. Pai, ajuda-nos a confiar também nos processos invisíveis. Ajuda-nos a descansar quando não houver sinais. Ajuda-nos a permanecer firmes quando não houver explicações. A tua palavra diz em Hebreus 11, 1, que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E é nessa fé que queremos repousar nesta noite, não naquilo que sentimos, não naquilo que vemos, mas naquilo que o Senhor prometeu, porque os sentimentos mudam, as circunstâncias mudam, os dias bons e difíceis passam, mas a tua palavra permanece para sempre. Isaías 26, 3 declara: Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Então, guarda a nossa mente nesta noite. Guarda os pensamentos que insistem em correr sem direção. Guarda as emoções que ficaram abaladas ao longo deste dia. Guarda o coração de toda ansiedade excessiva. Guarda a alma de todo peso desnecessário. Pai amado, neste momento de descanso, eu entrego diante de ti o amanhã. Quantas vezes tentamos viver dias que ainda não chegaram? Quantas vezes sofremos antecipadamente por situações que nem aconteceram? Quantas vezes perdemos o descanso de hoje por causa das preocupações de amanhã? Mas Jesus nos ensinou em Mateus 6,34 que cada dia tem as suas próprias preocupações e que não devemos andar ansiosos pelo dia de amanhã. Por isso eu entrego o amanhã nas tuas mãos. Entrego os compromissos, entrego as decisões, entrego os desafios, entrego as oportunidades, entrego as conversas que ainda vão acontecer, entrego aquilo que me preocupa, entrego aquilo que me assusta, entrego aquilo que não consigo prever, porque o Senhor já está lá. Antes mesmo que o próximo dia comece, o Senhor já conhece cada detalhe dele. Antes mesmo que o sol volte a nascer, o Senhor já preparou graça suficiente para enfrentarmos o que vier. E isso traz descanso para o coração. Pai, eu também coloco diante de ti a minha casa. Que a tua presença permaneça neste lar. Que os teus anjos guardem cada porta. Que a tua proteção alcance cada cômodo. Que toda influência maligna seja afastada. Que toda perturbação seja repreendida pelo poder do nome de Jesus. Como está escrito em Salmos 91, 11, o Senhor dará ordens aos seus anjos para que nos guardem em todos os nossos caminhos. Que essa promessa permaneça sobre cada família representada nesta oração. Guarda aqueles que amamos, guarda aqueles que estão longe, guarda aqueles que estão enfrentando batalhas difíceis, guarda aqueles que precisam de força, guarda aqueles que precisam de consolo, e onde houver alguém chorando nesta noite, leva conforto. Onde houver alguém desanimado, leva esperança. Onde houver alguém cansado, leva renovação. Onde houver alguém com medo, leva segurança. Pai, há momentos em que não sabemos exatamente o que pedir. Há momentos em que as palavras parecem insuficientes. Há momentos em que apenas permanecemos diante de ti em silêncio. Mas até nesses momentos o Senhor nos compreende. Romanos 8, 26 nos lembra que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas e intercede por nós. Que consolo maravilhoso existe nisso, mesmo quando não sabemos como orar, mesmo quando estamos cansados demais para encontrar palavras, mesmo quando as lágrimas falam mais do que a voz, o Senhor continua ouvindo.
O Senhor continua presente. O Senhor continua cuidando. E agora, enquanto a noite avança e o corpo começa a relaxar, eu peço que a tua paz envolva completamente este momento. Que a respiração fique mais tranquila. Que os pensamentos desacelerem. Que o coração encontre descanso. Que a alma encontre abrigo. Que toda a tensão acumulada durante o dia seja entregue aos teus pés. Porque o Senhor é refúgio para os cansados. O Senhor é fortaleza para os fracos. O Senhor é esperança para os abatidos. O Senhor é paz para os inquietos. Salmos 62, 1 declara: somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. E é nesse lugar de confiança que desejamos permanecer. Sem pressa, sem medo, sem tentar controlar tudo, apenas descansando, apenas confiando, apenas permanecendo sob os teus cuidados. Obrigado porque não precisamos carregar o mundo sobre os ombros. Obrigado porque o Senhor continua trabalhando quando nossas forças acabam. Obrigado porque podemos entregar as preocupações desta noite em tuas mãos. Obrigado porque o Senhor cuida daquilo que não podemos controlar. E enquanto o silêncio desta noite se torna mais profundo, que a tua presença continue preenchendo este ambiente. Que a tua paz continue repousando sobre cada coração. Que a tua fidelidade continue sustentando cada vida. E que, durante todo o tempo de descanso, a certeza da tua presença permaneça viva dentro de nós. Lembrando que nunca estamos sozinhos, porque o Senhor permanece conosco, cuidando de cada detalhe, guiando cada passo e sustentando cada parte da nossa história com amor, graça e infinita misericórdia. E enquanto essa certeza vai ocupando espaço dentro do coração, algo começa a mudar silenciosamente dentro de nós. Nem sempre as circunstâncias mudam primeiro. Nem sempre os problemas desaparecem imediatamente. Mas a tua presença transforma a forma como atravessamos cada situação. Porque existe uma paz que não depende das notícias que recebemos. Existe uma paz que não depende da ausência de problemas. Existe uma paz que não depende de termos todas as respostas. E essa paz vem de ti. A tua palavra declara em João 14, 27: deixo-vos a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. E nesta noite nós recebemos essa paz. Não uma paz passageira, não uma tranquilidade superficial, mas a paz que nasce da confiança em Deus. Pai, quantas vezes buscamos descanso em tantas coisas e esquecemos que o verdadeiro descanso está na tua presença. Corremos de um lado para o outro, tentamos resolver tudo, tentamos entender tudo e acabamos carregando pesos que não foram feitos para permanecer sobre nossos ombros. Mas quando voltamos os olhos para ti, algo acontece. O coração desacelera, a alma respira, os pensamentos começam a encontrar ordem e mesmo que ainda existam perguntas, já não existe o mesmo desespero. Filipenses 4:7 diz que a paz de Deus excede todo entendimento. Ela vai além da lógica humana. Ela ultrapassa aquilo que conseguimos explicar. E talvez alguém que esteja ouvindo esta oração precise exatamente dessa paz agora. Uma paz que visite o quarto silencioso. Uma paz que alcance a mente cansada. Uma paz que toque o coração preocupado. Uma paz que envolva cada área da vida. Senhor, derrama essa paz neste momento. Que ela alcance quem está lutando contra a ansiedade, quem está enfrentando noites difíceis, quem sente medo do futuro, quem carrega preocupações escondidas, quem está tentando ser forte há tempo demais. Isaías 26:3 nos lembra que o Senhor conserva em perfeita paz aquele cujo pensamento permanece firme em ti. Então, ajuda-nos a manter os olhos voltados para o Senhor. Ajuda-nos a lembrar das tuas promessas. Ajuda-nos a recordar tudo aquilo que o Senhor já fez. Porque muitas vezes esquecemos das vitórias passadas quando enfrentamos novos desafios. Esquecemos das portas que o Senhor abriu, das respostas que chegaram, dos livramentos que recebemos.
das vezes em que pensamos que não conseguiríamos continuar, e ainda assim, o Senhor nos sustentou. Ao continuarmos em oração, que a gratidão também encontre espaço dentro de nós, porque a gratidão fortalece a confiança, e a confiança fortalece a paz. Pai amado, neste momento de descanso, eu também apresento diante de Ti cada lar representado nesta oração, cada casa, cada família, cada ambiente onde esta oração está sendo ouvida, que a Tua presença permaneça sobre este lugar. Salmo 127, 1 declara que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E essa palavra nos lembra que a verdadeira segurança vem do Senhor. Por isso entregamos nossa casa em Tuas mãos. Entregamos nossas portas. Entregamos nossos quartos. Entregamos cada espaço deste lar. Que a Tua proteção permaneça durante toda esta noite. Que todo mal seja afastado. Que toda perturbação seja repreendida, que todo medo encontre limite na Tua presença, porque maior é o Senhor que nos guarda do que qualquer ameaça que possa existir ao nosso redor. Como está escrito em Salmos 4, 8, em paz me deito e logo adormeço, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Que essa promessa permaneça viva dentro de nós, que ela se torne mais forte do que qualquer preocupação, que ela seja maior do que qualquer pensamento negativo. E enquanto o silêncio da noite continua se aprofundando, nós escolhemos confiar. Confiar que o Senhor está presente. Confiar que o Senhor está guardando nossa casa. Confiar que o Senhor continua trabalhando mesmo quando tudo parece quieto. Se você crê que Deus está guardando o seu lar nesta noite, coloque nos comentários o nome da sua família e apresente cada pessoa diante do Senhor em oração. Pai, continua fortalecendo nossa confiança enquanto descansamos sob os Teus cuidados. Continua derramando paz sobre o coração. Continua enchendo este ambiente com a Tua presença, porque nada nos traz mais segurança do que saber que o Senhor permanece vigilante sobre aqueles que Te pertencem, porque quando reconhecemos que o Senhor permanece vigilante, o coração encontra um descanso que o mundo não consegue oferecer. Não é apenas a certeza de que estamos protegidos. É a certeza de que somos cuidados por um Pai amoroso que conhece cada detalhe da nossa vida. E enquanto esta noite segue seu curso, meus pensamentos se voltam também para aqueles que amamos, para os nossos filhos, para os nossos netos, para nossos pais, para nossos irmãos, para os familiares que estão perto e também para aqueles que estão longe. Pai, quantas vezes nos preocupamos com pessoas que não podemos acompanhar o tempo todo? Quantas vezes desejamos protegê-las de tudo? Quantas vezes gostaríamos de estar presentes em cada momento difícil que elas enfrentam? Mas existem lugares onde nossas mãos não alcançam. Existem situações que fogem completamente do nosso controle. E é exatamente aí que encontramos consolo na Tua presença. Porque onde nós não conseguimos chegar, o Senhor já está. Salmo 139. 7 a 10 nos lembra que não existe lugar para onde possamos fugir da Tua presença. Mesmo nos lugares mais distantes, a Tua mão continua guiando e sustentando. Que promessa maravilhosa para esta noite, porque talvez exista uma mãe preocupada com um filho, talvez exista um pai orando por sua família, talvez exista alguém pensando em uma pessoa querida que está enfrentando lutas difíceis. Talvez exista alguém carregando no coração o nome de alguém que precisa de proteção. Pai, recebe agora cada um desses nomes. Recebe cada pessoa apresentada silenciosamente nesta oração. Recebe cada preocupação que está sendo colocada diante de Ti e cobre cada familiar com a Tua graça. Cobre cada filho com a Tua proteção. Cobre cada casa com a Tua presença. Provérbios 18:10. Declara que o nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. Então nós colocamos aqueles que amamos sob essa proteção, sob esse cuidado, sob essa cobertura espiritual. Pai amado, visita os filhos que estão dormindo neste momento. Visita aqueles que estão viajando. Visita aqueles que trabalham durante a madrugada. Visita aqueles que estão enfrentando enfermidades.
Visita aqueles que estão atravessando períodos difíceis. Que a tua mão esteja sobre cada um deles. Que os teus anjos estejam ao redor deles. Que a tua paz encontre cada coração. Ao continuarmos em oração, lembro das palavras de Isaías 54:13, onde está escrito que os filhos serão ensinados pelo Senhor e grande será a sua paz. Que essa promessa permaneça sobre nossas famílias, que nossos filhos caminhem em sabedoria, que nossos familiares sejam guardados em seus caminhos, que a tua luz os acompanhe, que a tua voz os conduza, porque existem batalhas que nem conhecemos, existem livramentos que nem percebemos, existem perigos dos quais o Senhor nos protege sem que sequer saibamos, e por isso escolhemos confiar, mesmo quando não vemos, mesmo quando não entendemos, mesmo quando não temos todas as respostas. Salmos 121, 7-8, declara que o Senhor nos guardará de todo mal e protegerá a nossa vida. Guardará a nossa saída e a nossa entrada desde agora e para sempre. Que essa palavra permaneça viva sobre cada família representada aqui. Que ela permaneça sobre cada filho, sobre cada pai, sobre cada mãe, sobre cada pessoa que ocupa um lugar especial em nossos corações. Pai, há momentos em que a preocupação tenta se disfarçar de cuidado e, sem perceber, acabamos carregando pesos que deveriam ser entregues ao Senhor. Por isso, nesta noite, eu entrego novamente aqueles que amo em tuas mãos. Eu não consigo estar em todos os lugares, mas o Senhor pode. Eu não consigo ver tudo, mas o Senhor vê. Eu não consigo controlar tudo, mas o Senhor continua soberano. E essa verdade traz descanso, traz alívio, traz segurança, porque não estamos entregando nossos familiares ao acaso. Estamos entregando-os ao Deus que nunca falha, ao Deus que nunca perde o controle, ao Deus que permanece fiel geração após geração. E enquanto o silêncio da noite continua envolvendo este momento, que a confiança continue crescendo dentro de nós, que o medo diminua, que a preocupação encontre descanso, que a fé encontre espaço, que o coração permaneça firme nas tuas promessas, porque o Senhor continua guardando nossa casa, continua guardando nossa família, continua guardando aqueles que amamos e continua trabalhando silenciosamente, mesmo quando nossos olhos não conseguem perceber tudo aquilo que está sendo realizado pela tua poderosa mão. Tantas coisas são sustentadas neste exato momento, coisas que não vemos, caminhos que ainda não conhecemos, respostas que estão sendo preparadas, livramentos que acontecem sem anúncio. E enquanto pensamos naqueles que amamos, o coração encontra descanso ao lembrar que o Senhor jamais abandona os seus filhos. Pai, continua fortalecendo essa confiança dentro de nós, porque haverá momentos em que não teremos notícias imediatas. Haverá momentos em que não conseguiremos acompanhar tudo. Haverá momentos em que precisaremos simplesmente descansar na certeza de que o Senhor está cuidando daquilo que não conseguimos alcançar. E isso não é desistir, isso é confiar. Isso é colocar nas tuas mãos aquilo que sempre pertenceu ao Senhor. A tua palavra diz, em Deuteronômio 31:8, que o Senhor vai adiante de nós, que Ele estará conosco, que não nos deixará nem nos abandonará. Que verdade preciosa para esta noite! O Senhor vai adiante dos nossos filhos. O Senhor vai adiante dos nossos familiares. O Senhor vai adiante dos nossos caminhos. O Senhor já está nos lugares onde ainda chegaremos. O Senhor já conhece os desafios que ainda enfrentaremos. E antes mesmo que qualquer dificuldade apareça, a tua graça já foi preparada. Pai amado, neste momento de descanso, ajuda-nos a silenciar aquilo que produz inquietação. Ajuda-nos a abandonar a necessidade constante de controlar tudo. Ajuda-nos a descansar naquilo que está escrito em Salmos 55:22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Então nós lançamos diante de Ti cada preocupação. A preocupação com os filhos, a preocupação com a família, a preocupação com o futuro,
a preocupação com a saúde, a preocupação com aquilo que ainda não aconteceu. E à medida que entregamos esses pesos, que a paz ocupe o lugar que antes era ocupado pela ansiedade, que o descanso ocupe o lugar da tensão, que a confiança ocupe o lugar do medo. Pai, talvez alguém esteja ouvindo esta oração com lágrimas nos olhos. Talvez alguém esteja carregando uma preocupação profunda por uma pessoa que ama. Talvez alguém esteja esperando uma resposta. Talvez alguém esteja lutando para permanecer firme. Mas a tua palavra declara em Isaías 43:2 que quando passarmos pelas águas, o Senhor estará conosco. Quando passarmos pelos rios, eles não nos submergirão. Que essa promessa fortaleça cada coração agora. Que ela lembre cada pessoa de que o Senhor não apenas observa nossas lutas. O Senhor caminha conosco através delas. O Senhor sustenta, o Senhor fortalece, o Senhor protege, o Senhor conduz. Ao continuarmos em oração, agradecemos por cada cuidado invisível que recebemos ao longo deste dia, pelos perigos dos quais fomos livrados, pelas portas que o Senhor fechou para nossa proteção, pelas respostas que ainda não entendemos completamente, pelos caminhos que o Senhor está construindo em silêncio, porque muitas vezes só compreendemos depois aquilo que o Senhor já estava fazendo agora. Romanos 11:33 declara quão insondáveis são os teus caminhos e quão profundos são os teus pensamentos. E isso nos ensina humildade, nos ensina dependência, nos ensina confiança. Pai, guarda esta noite, guarda cada casa, guarda cada quarto, guarda cada família, que toda agitação encontre calma, que todo medo encontre refúgio, que toda ansiedade encontre descanso na tua presença. Como está escrito em Salmos 16:8, porque o Senhor está à nossa direita, não seremos abalados. Que essa segurança permaneça conosco enquanto o corpo descansa. Que essa certeza acompanhe cada respiração. Que essa paz permaneça mesmo quando tudo estiver silencioso. E enquanto as horas da noite avançam, continua derramando serenidade sobre a mente. Continua trazendo descanso para a alma. Continua fortalecendo a fé, continua guardando aqueles que amamos, continua protegendo cada lar representado nesta oração, continua enchendo este ambiente com a tua presença, porque não existe lugar mais seguro do que permanecer sob os teus cuidados. Não existe descanso maior do que confiar em ti. Não existe paz mais profunda do que aquela que nasce quando entregamos tudo em tuas mãos e simplesmente permanecemos em silêncio debaixo da sombra do Deus Altíssimo, certos de que o Senhor continua vigiando, sustentando, protegendo e conduzindo cada detalhe da nossa história com amor perfeito, fidelidade eterna e misericórdia que nunca se esgota. E quando pensamos nessa misericórdia que nunca se esgota, também lembramos que existem orações que ainda estão diante do teu altar. Pedidos que fizemos há dias, alguns há meses, outros talvez há anos. Orações que foram derramadas entre lágrimas. Orações feitas em silêncio. Orações que ninguém ouviu além de ti. E mesmo quando não vemos resposta imediata, o Senhor continua ouvindo, o Senhor continua agindo, o Senhor continua preparando aquilo que está de acordo com a tua vontade, porque a tua palavra nos lembra em Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Que promessa poderosa para esta noite! O Senhor não ignora a oração dos teus filhos. O Senhor não se esquece dos pedidos feitos com fé. O Senhor não abandona aqueles que esperam em ti. Pai, existem respostas que ainda não chegaram porque o Senhor está preparando algo maior do que conseguimos enxergar agora. Existem portas que ainda permanecem fechadas porque o teu amor nos protege até mesmo daquilo que pensamos querer. Existem caminhos que parecem demorados porque os teus planos são mais profundos do que os nossos. E mesmo quando a espera parece longa, ajuda-nos a permanecer confiando. Salmos 27:14 diz: Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Então fortalece o nosso coração.
Fortalece quem está cansado de esperar. Fortalece quem já orou muitas vezes pela mesma situação. Fortalece quem precisa renovar a esperança nesta noite. Pai amado, talvez alguém esteja apresentando diante de Ti um pedido relacionado à família. Talvez seja uma oração pela restauração de um relacionamento. Talvez seja uma porta de trabalho. Talvez seja uma causa difícil. Talvez seja uma resposta que parece impossível aos olhos humanos. Mas Lucas 1:37 declara que para Deus nada é impossível. E essa verdade continua sendo suficiente para sustentar a nossa fé. Ao continuarmos em oração, ajuda-nos a compreender que nem sempre a resposta demora porque o Senhor está distante. Muitas vezes a resposta está sendo preparada. Muitas vezes o Senhor está alinhando circunstâncias. Muitas vezes o Senhor está trabalhando em áreas que ainda não conseguimos perceber. Daniel 10:12 mostra que a resposta à oração de Daniel começou a ser liberada desde o primeiro dia em que ele buscou ao Senhor. Que isso fortaleça quem está esperando. Que isso fortaleça quem está perseverando. Que isso fortaleça quem quase desistiu. Porque o Senhor continua trabalhando mesmo quando não vemos. E enquanto esperamos pelas respostas que virão, também entregamos diante de Ti a nossa saúde, a saúde do corpo, a saúde das emoções, a saúde da mente. Pai, quantas pessoas chegam ao final do dia carregando cansaços que ninguém percebe? Alguns carregam dores físicas, outros carregam feridas emocionais, outros estão lutando contra preocupações constantes, outros enfrentam esgotamento, tristeza ou desânimo. Mas o Senhor conhece cada uma dessas batalhas. Salmo 147:3 declara que o Senhor cura os quebrantados de coração e trata das suas feridas. Que essa palavra alcance agora quem precisa de cura emocional, quem precisa de renovação interior, quem precisa voltar a respirar com tranquilidade, quem precisa encontrar descanso depois de dias difíceis. Pai, visita cada coração cansado, visita cada mente sobrecarregada, visita aqueles que carregam dores que não conseguem explicar, visita aqueles que estão exaustos por dentro e derrama teu consolo sobre eles. Que a paz do Senhor alcance os pensamentos acelerados, que a esperança alcance aqueles que estão abatidos, que a tua presença toque profundamente cada área que necessita de restauração, porque o Senhor continua sendo refúgio para os cansados, continua sendo abrigo para os aflitos, continua sendo médico para os feridos e continua derramando graça sobre aqueles que colocam a sua confiança em Ti. E enquanto essa graça continua sendo derramada sobre nós, percebemos que muitas das maiores batalhas da nossa vida acontecem em lugares que os olhos não conseguem enxergar. Nem toda luta é visível, nem todo combate acontece diante das pessoas. Existem guerras espirituais, existem livramentos silenciosos, existem intervenções divinas que só conheceremos plenamente na eternidade. E ainda assim, o Senhor permanece presente em cada uma delas. Pai, quantas vezes pensamos que estamos sozinhos em determinadas situações, sem perceber que o Senhor já está agindo ao nosso favor? Quantas vezes enxergamos apenas o problema diante de nós e não conseguimos ver o Teu cuidado trabalhando ao redor? Mas a Tua palavra nos lembra em 2 Reis 6:16 que Eliseu disse ao seu servo: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Naquele momento, os olhos naturais enxergavam perigo, mas os olhos espirituais enxergavam o exército do Senhor. E nesta noite, Pai, ajuda-nos a lembrar que existe uma realidade maior do que aquilo que conseguimos ver. Ajuda-nos a lembrar que o Senhor luta por nós. Ajuda-nos a lembrar que a Tua mão continua operando, mesmo quando tudo parece parado. Êxodo 14:14 declara: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Que essa palavra encontre descanso dentro do nosso coração, porque muitas vezes queremos resolver tudo, queremos entender tudo, queremos controlar tudo, mas existem batalhas que pertencem ao Senhor, existem portas que somente o Senhor pode abrir, existem correntes que somente o Senhor pode quebrar.
Existem livramentos que somente o Senhor pode realizar. Pai amado, nesta noite entregamos diante de Ti todas as lutas invisíveis, as batalhas que acontecem dentro da mente, as batalhas contra o medo, as batalhas contra a ansiedade, as batalhas contra o desânimo, as batalhas contra a dúvida, as batalhas que ninguém conhece além de Ti, que o Teu poder alcance cada uma delas. Efésios 6:12 nos lembra que a nossa luta não é apenas contra carne e sangue, mas contra forças espirituais. E essa verdade nos faz lembrar da importância de permanecermos protegidos pela Tua presença. Por isso, cobre-nos com a Tua graça, fortalece-nos com o Teu Espírito, guarda os nossos pensamentos, guarda as nossas emoções, guarda o nosso coração. Pai, talvez existam pessoas ouvindo esta oração que enfrentaram um dia difícil. Talvez tenham recebido notícias inesperadas. Talvez estejam carregando preocupações que ainda não compartilharam com ninguém. Talvez estejam lutando para manter a fé. Mas a Tua palavra declara em Isaías 41:13: Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Que promessa maravilhosa para este momento. O Senhor não apenas observa, o Senhor segura a nossa mão. O Senhor nos ajuda, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos fortalece. Ao continuarmos em oração, que toda sensação de abandono seja removida, que toda mentira do medo seja silenciada, que toda inquietação encontre descanso, que toda preocupação seja colocada diante dos Teus pés. Porque o Senhor continua trabalhando nas respostas que estão sendo preparadas, continua cuidando da nossa saúde física e emocional, e continua lutando batalhas invisíveis que nem sequer conseguimos perceber. Se você crê que Deus está trabalhando, mesmo nas áreas que seus olhos não conseguem ver, escreva nos comentários o seu pedido de oração e apresente sua causa diante do Senhor. Pai, que a fé continue crescendo dentro de nós. Que a esperança continue sendo renovada, que a confiança permaneça firme e que, enquanto a noite avança, possamos descansar, sabendo que existem mãos muito mais fortes do que as nossas, conduzindo cada detalhe da nossa história. Porque quando tudo parece silencioso, o Senhor continua agindo. Quando tudo parece parado, o Senhor continua trabalhando. Quando não encontramos respostas, o Senhor continua preparando caminhos. E quando não enxergamos a batalha, o Senhor continua pelejando por aqueles que colocam sua confiança em Ti. O Senhor realiza muito mais do que conseguimos perceber. E talvez uma das maiores demonstrações do Teu amor seja justamente essa. Mesmo quando não vemos, o Senhor continua presente. Mesmo quando não entendemos, o Senhor continua conduzindo. Mesmo quando nossas forças diminuem, o Senhor continua sustentando. Pai amado, neste momento de descanso, ajuda-nos a lembrar das vezes em que o Senhor já nos livrou sem que soubéssemos, dos perigos que nunca chegaram até nós, das portas erradas que permaneceram fechadas, das decisões das quais fomos poupados, dos caminhos que o Senhor redirecionou por amor. Porque muitas vezes enxergamos apenas aquilo que perdemos, mas não percebemos aquilo de que fomos protegidos. E nesta noite, escolhemos confiar também nos Teus nãos, confiar também nos Teus tempos, confiar também nos processos que ainda não compreendemos. Provérbios 16:9 declara que o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então dirige os nossos passos, Pai. Dirige os passos dos nossos filhos, dirige os passos da nossa família, dirige os passos daqueles que amamos. Que nenhuma decisão seja tomada longe da Tua vontade, que nenhum caminho nos afaste da Tua presença, que nenhuma preocupação seja maior do que a nossa confiança em Ti. Ao continuarmos em oração, também apresentamos diante de Ti aqueles que estão lutando em silêncio, aqueles que sorriem diante das pessoas, mas choram quando ficam sozinhos, aqueles que carregam preocupações profundas, aqueles que estão cansados emocionalmente,
aqueles que sentem o peso de muitas responsabilidades, aqueles que precisam de uma renovação que só pode vir do Senhor. Isaías 40:31 diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Que essa renovação alcance cada coração agora. Que ela alcance quem chegou até esta noite exausto, quem está emocionalmente sobrecarregado, quem está precisando de esperança, quem está precisando voltar a acreditar. Pai, toca também aqueles que enfrentam enfermidades físicas, que a tua mão visite cada leito, cada hospital, cada quarto, cada pessoa que está esperando um resultado, cada pessoa que está em tratamento, cada pessoa que precisa de força para continuar. A tua palavra declara em Jeremias 30:17, porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas feridas. E nós nos apegamos a essa promessa. Confiamos no teu cuidado, confiamos na tua bondade, confiamos na tua fidelidade. Pai, enquanto a madrugada se aproxima e o silêncio se torna ainda mais profundo, que a tua presença continue preenchendo este ambiente, que os pensamentos desacelerem, que a mente encontre descanso, que o coração encontre paz, que a alma encontre abrigo. Salmos 46:1 declara que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E é nesse refúgio que permanecemos, é nesse abrigo que descansamos, é nessa presença que encontramos segurança. Porque o Senhor continua preparando respostas, continua cuidando da nossa saúde, continua lutando batalhas invisíveis, continua enviando livramentos, continua fortalecendo aqueles que estão cansados, continua sustentando aqueles que pensam que não conseguirão prosseguir. E enquanto seguimos nesta oração, que a nossa fé permaneça firme, não baseada no que vemos, não baseada nas circunstâncias, mas baseada no caráter de um Deus que nunca falhou, nunca se atrasou e nunca abandonou aqueles que colocaram a sua esperança em suas mãos. Que essa certeza continue repousando suavemente sobre o coração, trazendo calma para a mente, descanso para a alma e confiança para cada novo passo que ainda será dado diante da tua presença. Que essa certeza continue repousando suavemente sobre o coração, trazendo calma para a mente, descanso para a alma e confiança para cada novo passo que ainda será dado diante da tua presença. E enquanto permanecemos nesse lugar de confiança, meu coração também se enche de gratidão, porque ao olhar para trás e lembrar de tudo o que aconteceu neste dia, percebo quantas vezes o Senhor cuidou de mim sem que eu percebesse. Quantas vezes a tua mão me sustentou. Quantas vezes o teu favor me acompanhou. Quantas vezes o teu amor me protegeu em situações que passaram despercebidas aos meus olhos. Pai, obrigado por este dia. Obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado pelas oportunidades que recebemos. Obrigado pelas portas que o Senhor abriu. Obrigado pelas portas que o Senhor fechou. Obrigado pelas respostas e também pelos momentos em que o Senhor nos ensinou a esperar. Salmo 103:2 diz: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. E nesta noite eu não quero esquecer. Não quero esquecer dos livramentos. Não quero esquecer das provisões. Não quero esquecer das pequenas bênçãos que muitas vezes passam despercebidas na correria dos dias. Porque até mesmo os detalhes carregam marcas do teu cuidado. O alimento que chegou à mesa, a proteção durante o caminho, as pessoas que o Senhor colocou ao nosso redor, as forças para concluir mais um dia. Tudo isso é expressão da tua bondade. Pai amado, enquanto refletimos sobre o dia que passou, talvez algumas coisas não tenham acontecido como esperávamos. Talvez existam situações que ainda precisam de resposta. Talvez algumas preocupações ainda tentem ocupar espaço dentro do coração. Mas mesmo assim, escolhemos agradecer. Como escreveu o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 5:18,
Devemos dar graças em todas as circunstâncias, não porque tudo seja perfeito, mas porque o Senhor continua sendo fiel, continua sendo bom, continua sendo digno da nossa confiança. Ao continuarmos em oração, ajuda-nos a desenvolver um coração grato, um coração que reconhece a tua presença, um coração que percebe o teu cuidado, um coração que se lembra das tuas promessas, porque a gratidão fortalece a fé. A gratidão renova a esperança. A gratidão nos ajuda a enxergar além das dificuldades momentâneas. Pai, obrigado pelas vezes em que nos carregaste quando não tínhamos forças. Obrigado pelas vezes em que nos protegeste sem que soubéssemos. Obrigado pelas vezes em que respondeste orações que hoje já nem lembramos que fizemos. Obrigado porque até aqui o Senhor nos sustentou. Como declarou Samuel em 1 Samuel 7:12, até aqui nos ajudou o Senhor. E essa verdade continua ecoando dentro de nós. Até aqui o Senhor ajudou. Até aqui o Senhor guardou. Até aqui o Senhor conduziu. Até aqui o Senhor permaneceu fiel. E ao lembrar disso, a alma encontra descanso, porque quem foi sustentado até aqui pode confiar no amanhã. Quem experimentou a fidelidade de Deus ontem pode confiar na fidelidade de Deus hoje. E quem vê a bondade do Senhor ao longo do caminho aprende a descansar com mais tranquilidade em sua presença. Pai, continua trazendo à nossa memória tudo aquilo que fortalece a fé. Continua nos lembrando dos teus feitos. Continua nos ensinando a olhar para a vida através da lente da gratidão. Porque mesmo nesta noite silenciosa, existem muitos motivos para agradecer. E cada lembrança do teu cuidado fortalece ainda mais a confiança que depositamos em ti. E cada lembrança do teu cuidado fortalece ainda mais a confiança que depositamos em ti. Porque quando olhamos para trás e enxergamos a tua fidelidade, fica mais fácil descansar diante daquilo que ainda não entendemos. O coração começa a perceber que nunca caminhou sozinho. Em cada fase da vida, em cada estação, em cada desafio, o Senhor permaneceu presente. Por isso, nesta noite, escolhemos descansar na certeza de que o Senhor continua no controle. Mesmo das situações que parecem confusas, mesmo dos caminhos que ainda não compreendemos, mesmo das respostas que ainda estão sendo preparadas, a tua palavra declara em Isaías 55:8-9, que os teus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos e os teus caminhos mais altos do que os nossos caminhos. E isso nos traz paz. Porque não precisamos entender tudo para confiar. Não precisamos enxergar todo o caminho para dar o próximo passo. Não precisamos conhecer o amanhã para descansar nesta noite. Pai amado, quantas vezes tentamos assumir o controle daquilo que pertence somente ao Senhor? Quantas vezes carregamos preocupações excessivas? Quantas vezes gastamos energia imaginando cenários que nunca aconteceram? Mas agora escolhemos soltar esses pesos. Escolhemos colocá-los diante dos teus pés. Escolhemos lembrar do que está escrito em Provérbios 19:21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor permanecerá. Que essa verdade encontre lugar dentro de nós. Que ela acalme aquilo que está inquieto, que ela fortaleça aquilo que está enfraquecido, que ela traga serenidade para aquilo que ainda gera medo. Ao continuarmos em oração, eu entrego diante de ti todas as áreas da vida que tentamos controlar. Entrego os projetos, entrego os sonhos, entrego os relacionamentos, entrego as preocupações financeiras, entrego as decisões que ainda precisam ser tomadas. Entrego aquilo que depende apenas da tua intervenção. Porque Salmos 37:5 nos orienta. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Então nós entregamos. Entregamos sem reservas. Entregamos sem tentar manter uma parte em nossas mãos. Entregamos com confiança. Entregamos com fé. Pai, talvez alguém esteja ouvindo esta oração e precise lembrar que o Senhor continua assentado no trono. Nada pegou o Senhor de surpresa. Nenhuma notícia inesperada, nenhuma dificuldade, nenhuma luta, nenhuma porta fechada, nenhum atraso. Nada escapa ao teu conhecimento. Nada está fora do teu alcance.
Daniel 2, 21 declara que o Senhor muda os tempos e as estações. Ele remove reis e estabelece reis. Isso nos lembra que o controle da história continua em tuas mãos. Que descanso existe nessa verdade. Que alívio existe em saber que não precisamos sustentar o mundo sobre os nossos ombros. Que paz existe em reconhecer que existe um Deus soberano cuidando de tudo. Pai amado, se existe alguém lutando contra pensamentos acelerados nesta noite, traz calma. Se existe alguém preocupado com o futuro, traz segurança. Se existe alguém enfrentando incertezas, traz confiança. Se existe alguém cansado de tentar resolver tudo sozinho, ensina-o a descansar em ti. Porque a tua palavra diz em Salmo 62, 5: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Que essa esperança permaneça viva, que essa confiança permaneça firme, que essa paz permaneça crescendo dentro do coração. Se você crê que Deus continua no controle da sua vida, mesmo quando você não entende tudo o que está acontecendo, escreva nos comentários uma palavra de gratidão ao Senhor e entregue diante dele aquilo que tem ocupado seus pensamentos. Pai, continua fortalecendo nossa fé enquanto aprendemos a descansar. Continua renovando nossa mente. Continua nos lembrando de que a tua vontade é perfeita. E enquanto a noite segue seu curso, que a certeza do teu governo continue trazendo descanso, serenidade e segurança para cada área da nossa vida. Senhor, nós voltamos os nossos olhos para ti, porque depois de tantas palavras derramadas nesta oração, depois de tantas preocupações entregues, depois de tantas promessas lembradas, a alma começa a encontrar um lugar de descanso mais profundo. Um descanso que não nasce da ausência de problemas. Um descanso que não depende das circunstâncias. Um descanso que nasce da tua presença. Pai amado, neste momento de descanso, ensina-nos a permanecer nesse lugar de entrega completa. Ensina-nos a não pegar de volta aquilo que acabamos de colocar em tuas mãos. Porque muitas vezes oramos, entregamos, confiamos por alguns instantes, mas logo depois tentamos retomar o controle, tentamos carregar novamente o peso, tentamos resolver aquilo que já deveria estar diante do teu altar. E nesta noite queremos fazer diferente. Queremos permanecer confiando, queremos permanecer descansando, queremos permanecer entregando. A tua palavra declara em Mateus 11, 29, que devemos aprender de ti, porque és manso e humilde de coração, e encontraremos descanso para as nossas almas. Que esse descanso alcance agora cada pessoa que acompanha esta oração. Que alcance aqueles que estão emocionalmente cansados. Que alcance aqueles que carregam preocupações antigas. Que alcance aqueles que enfrentam noites difíceis. Que alcance aqueles que sentem o coração pesado. Pai, que o teu Espírito traga leveza. Que o teu Espírito traga serenidade. Que o teu Espírito traga paz. Filipenses 4:19 declara que o nosso Deus suprirá todas as nossas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Então nós descansamos nessa promessa. Descansamos sabendo que o Senhor proverá. Descansamos sabendo que o Senhor cuidará. Descansamos sabendo que o Senhor abrirá os caminhos certos no tempo certo. Ao continuarmos em oração, eu entrego diante de ti aquilo que ainda permanece escondido dentro do coração. As preocupações que não foram verbalizadas, as lágrimas que não foram compartilhadas, os medos que tentam permanecer em silêncio, os pensamentos que insistem em voltar. Pai, recebe tudo isso, recebe cada detalhe, recebe cada sentimento, recebe cada necessidade, porque o Senhor conhece aquilo que nem conseguimos explicar. Salmos 139, 1-2, declara que o Senhor nos sondas e nos conheces. Conhece quando nos assentamos e quando nos levantamos. De longe compreende os nossos pensamentos. Que consolo existe nessa verdade? Não precisamos encontrar as palavras perfeitas. Não precisamos explicar tudo. Não precisamos esconder nada. O Senhor já conhece. O Senhor já vê. O Senhor já compreende. E porque o Senhor compreende, podemos descansar.
Isaías 30:15 declara que na tranquilidade e na confiança estaria a nossa força. Então que a nossa força venha da confiança. Que a nossa força venha da tua presença. Que a nossa força venha da certeza de que estamos seguros em tuas mãos. Pai amado, enquanto as horas da noite avançam e tudo vai ficando mais silencioso, que também haja silêncio dentro da nossa mente. Que os pensamentos encontrem repouso. Que as preocupações encontrem descanso. Que a ansiedade perca espaço. Que a paz ganhe espaço. Que a fé ganhe espaço. Que a tua presença preencha cada ambiente, porque não existe lugar melhor para estar do que debaixo dos teus cuidados. Não existe proteção maior do que a tua. Não existe segurança mais profunda do que a certeza de que pertencemos a ti. Salmos 91:1 declara que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. E é exatamente nesse lugar que desejamos permanecer. À sombra do teu amor. À sombra da tua fidelidade. À sombra da tua graça. À sombra da tua presença. Sem pressa, sem medo, sem ansiedade. Apenas descansando. Apenas confiando. Apenas permanecendo diante de ti. E enquanto a noite continua seguindo seu caminho, que a nossa alma continue repousando suavemente em tuas promessas. Que cada preocupação entregue permaneça em tuas mãos. Que cada pedido apresentado continue diante do teu altar. Que cada coração seja envolvido pela tua paz. E que a doce certeza da tua presença continue nos acompanhando, trazendo descanso profundo, segurança verdadeira e confiança renovada, enquanto permanecemos abrigados no cuidado perfeito daquele que nunca falha, nunca se ausenta e nunca deixa de sustentar aqueles que colocam toda a sua esperança em seu amor eterno. E enquanto permanecemos nesse lugar de descanso, continuamos entregando ao Senhor tudo aquilo que ainda ocupa espaço dentro do coração. Tudo aquilo que tentamos resolver sozinhos. Tudo aquilo que carregamos por tempo demais. Pai, recebe mais uma vez cada preocupação. Recebe cada medo. Recebe cada ansiedade. Recebe cada lágrima derramada em silêncio. Recebe cada oração que ainda espera por resposta. Porque sabemos que nada fica escondido diante dos teus olhos. Nada passa despercebido ao teu amor. Nada é pequeno demais para o teu cuidado. A tua palavra declara em Salmos 121:3-4, que o Senhor não permitirá que os nossos pés vacilem e que aquele que nos guarda não dorme nem cochila. Que verdade preciosa para esta noite. Enquanto descansamos, o Senhor permanece vigilante. Enquanto fechamos os olhos, o Senhor continua trabalhando. Enquanto o corpo repousa, a tua mão continua sustentando cada detalhe da nossa vida. Por isso entregamos completamente esta noite em tuas mãos. Entregamos nossa casa. Entregamos nossa família. Entregamos nossos sonhos. Entregamos nossos projetos. Entregamos aquilo que compreendemos. E entregamos também aquilo que ainda não compreendemos. Pai amado, que a tua paz permaneça sobre cada pessoa que chegou até este momento da oração. Que a tua presença visite cada quarto. Que a tua graça envolva cada coração. Que o teu amor alcance aqueles que estão cansados. Que o teu consolo alcance aqueles que estão aflitos. Que a tua esperança alcance aqueles que precisam renovar a fé. Como está escrito em Isaías 26:3, o Senhor conserva em perfeita paz aquele cujo pensamento permanece firme em ti. Que essa perfeita paz permaneça conosco durante toda esta noite, que ela acalme a mente, que ela tranquilize o coração, que ela silencie toda inquietação. Ao continuarmos diante da tua presença, colocamos também diante do Senhor aqueles que amamos, os familiares, os amigos, as pessoas que carregamos no coração, os que estão perto, os que estão longe, os que estão passando por lutas, os que precisam de consolo, os que precisam de direção, os que precisam sentir o teu cuidado. Escreva nos comentários o nome de alguém que precisa dormir em paz esta noite, que essa pessoa também seja alcançada pela graça
e pela proteção do Senhor. Pai, obrigado por tudo o que fizeste neste dia. Obrigado pelos livramentos visíveis e invisíveis. Obrigado pelas bênçãos percebidas e pelas que nem chegamos a notar. Obrigado porque até aqui o Senhor nos sustentou. Obrigado porque a tua fidelidade nunca falhou. Obrigado porque a tua misericórdia se renovará novamente quando o novo dia nascer, como diz Lamentações 3, 22 a 23. E antes que esta oração termine, colocamos diante de ti aquilo que ainda pesa sobre o coração. Aquilo que precisa de cura, aquilo que precisa de resposta, aquilo que precisa de restauração, aquilo que precisa de um milagre. Coloque nos comentários aquilo que você precisa entregar a Deus esta noite e apresente sua causa diante dele com fé. Pai, nós confiamos em Ti. Confiamos nos Teus caminhos, confiamos nos Teus planos, confiamos no Teu tempo, confiamos no Teu amor. E agora descansamos nessa confiança. Descansamos sabendo que o Senhor está no controle. Descansamos sabendo que o Senhor está cuidando de nós. Descansamos sabendo que o Senhor continua trabalhando mesmo durante a noite. Como está escrito em Salmos 4, 8. Em paz me deito e logo adormeço, porque só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Que o Senhor te conceda uma noite tranquila. Que o Senhor guarde a sua mente. Que o Senhor proteja a sua casa. Que o Senhor fortaleça a sua fé. Que o Senhor derrame paz sobre o seu coração. Que o descanso desta noite seja profundo, restaurador e cheio da presença de Deus. E que amanhã você desperte renovado, fortalecido e cercado pela certeza de que o Senhor continua caminhando ao seu lado. Amém. Agora, descanse. Deus está cuidando de você. Deus está guardando a sua casa. Deus está protegendo a sua família. Feche os olhos, respire com calma e permita que a paz do Senhor envolva o seu coração. A noite está nas mãos de Deus e você pode descansar em segurança na presença dEle.